Meus irmãos, assim como Judas, também eu senti necessidade de exortar os irmãos, entendo exortar e encorajar. Até hoje tem em alguns lugares irmãos, até obreiros, que pensam que exortar é dar bronca. Exortar não é dar bronca, é encorajar, é estimular. E, como disse, assim como Judas, eu senti necessidade de encorajá-los a batalharem pela fé que uma vez foi dada aos santos, nos foi entregue. Geralmente se começa a falar de fé ou de qualquer assunto tentando definir. Eu vou fugir disso. Vou fazer como os mineiros fazem. Meu pai é mineiro, então eu estou à vontade. Comer pelas beiradas, né? Falar pelas beiradas até chegar no centro. A verdade é que a fé é uma das realidades mais importantes do mundo espiritual. É o aspecto positivo da verdadeira conversão. Pelo arrependimento, o pecador abandona o pecado. Pelo arrependimento, ele abandona o pecado, porque entendeu que o pecado lhe faz mal, lhe separa de Deus, lhe traz ruína, e ele se arrepende e abandona. Agora, pela fé, ele se volta para Cristo, para o Senhor Jesus, e, pela fé, recebe a redenção. O escritor da carta aos Hebreus disse no capítulo 11, versículo 6, ora, a fé, ou melhor, ora, sem fé, é impossível agradar-lhe. E lhe aqui é Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, vou repetir aqui do meu jeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que nós, que nos aproximamos de Deus, qualquer que tenha sido a motivação ou a necessidade, é preciso que, primeiro, creamos que Ele existe. Há um pregador aí na internet, falando até bonito, que diz que nós não temos que crer na existência de Deus. Deus não existe. Deus é. O argumento é até bom, mas contraria o que a Bíblia diz. É preciso que creiamos, primeiro, que Deus existe. E que Deus é tudo que a Bíblia diz que Ele é. E a Bíblia diz o que Ele mesmo disse. Inspirou aos escritores sagrados para escreverem. Agora, é preciso também que creiamos que Ele nos dará aquilo que lhe pedimos. Eu vou ampliar isso. Não basta crer que Ele existe. É preciso que creiamos que Ele nos receberá, que Ele nos ouvirá e que Ele nos responderá. É preciso crer dessa forma. Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, o seguinte: porque nele é Jesus, ou no Evangelho do Senhor Jesus, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, observem que o Evangelho, que é a história do Senhor Jesus, que contém a notícia alegre, que é para todo o povo, a notícia alegre é que nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Evangelho, portanto, é a história do Senhor Jesus, do que Ele veio fazer, fez e continua fazendo. E no Evangelho se descobre a justiça de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, e esse não tinha pecado, quando introduziu o pecado no mundo. Então era uma questão de justiça que também o pecado saísse do mundo por um só homem. Era justo. De modo que,
para que todos os pecadores arrependidos e voltados para Deus, convertidos a Deus, sejam justificados por este evangelho, pelo evangelho do Senhor Jesus. Mas tal justificação nós descobrimos e recebemos pela fé. Temos que crer que Deus nos justificará por Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. É pela fé. Nós descobrimos toda a justiça de Deus no evangelho por fé. E somos beneficiados pela justiça do evangelho também por fé. Deus imputou os nossos pecados, cremos assim, porque a Bíblia diz isso, ao Senhor Jesus, está lá em Isaías 53. Deus colocou sobre ele os nossos pecados, foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, que promoveu a nossa paz, estava sobre ele. Deus imputou ao seu Filho Jesus os nossos pecados. E o Senhor Jesus os aceitou. Tomou o nosso lugar no Calvário, ressuscitou. Agora, crendo dessa forma no Senhor Jesus, Deus imputa a nós a justiça do Senhor Jesus. Por isso, quando cremos assim, precisamos entender que é assim. Quando Deus olha para nós agora, não vê mais aquele pecador miserável, desgraçado, aquela pecadora miserável, desgraçada, que não valia um centavo furado. Não. Agora, quando Deus olha para nós, já que cremos nele e no Senhor Jesus, Deus vê ao Senhor Jesus em nós. Deus vê a justiça do Senhor Jesus em nós. É por isso que o crente não precisa ter assombro com nada. Agora, vejamos, por causa de tudo isso que eu disse, por muito mais coisas que a Bíblia diz, a importância da fé. É o primeiro tópico aqui da nossa reflexão. A importância da fé. A fé é importante. Primeiro, porque é essencial para o nosso relacionamento com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. No capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 36, foi o Senhor Jesus quem disse, está escrito assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ora, para nos relacionarmos com Deus e termos a posse da vida eterna, já nesse tempo presente, e depois, na eternidade futura, é preciso que creiamos no Filho de Deus, como diz a Bíblia. Aí eu volto a Hebreus 11:6, que nós já lemos. Sem fé não se obtém nada de Deus. É por fé, não é por méritos. Nós precisamos de muitos bens, mas não somos dignos deles, não os merecemos. Precisamos do perdão? Precisamos. Precisamos da cura? Precisamos. Precisamos da regeneração? Precisamos. Precisamos da reconciliação? Precisamos. Precisamos escapar do inferno? Precisamos. Agora, merecemos? Não. Agora, porque cremos em Deus, porque cremos no Senhor Jesus, e se crermos, Deus nos dá o perdão, Deus nos cura, Deus nos regenera, Deus nos reconcilia, Deus nos sela, Deus nos dá a vida eterna, Deus nos destina aos céus e Deus nos recebe como seus filhos, crendo por fé. A fé também é essencial para que nós vivamos genuinamente como cristãos. A palavra cristão foi usada pela primeira vez em Antioquia, para se referir àqueles que seguiam, que se serviam ao Senhor Jesus. É como eles vissem naqueles discípulos do Senhor Jesus pequenos cristos. É claro que nós não somos Cristo. Cristo é um só. É o Senhor, é Deus bendito eternamente. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas à medida que, crendo nele, nos relacionamos com ele, nos aproximamos deles, vamos ficando parecido com ele. Aí quem nos vê, quem nos olha, vê a Cristo, vê nós pequenos cristos.
Nós não temos a capacidade de fazer o que Jesus fez por nós em relação à salvação. Mas as obras que o Senhor Jesus fez em benefício da humanidade, Ele, Jesus, disse que nós faremos maiores. E agora, dá para regalar os olhos, não dá não? Foi Jesus quem disse. O nosso viver genuinamente cristão depende de fé. Romanos 1,17, já lemos, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, para vivermos genuinamente como cristão, como seguidores do Senhor Jesus, precisamos da fé. A fé também é importante porque é o fundamento do nosso caráter, do caráter cristão. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Nós lemos assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai, olha só, eu gosto desse texto por causa do dinamismo da nossa fé que está colocado aqui, ó. Acrescentai à vossa fé, a fé já tem que estar lá, como fundamento, como essência. Acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Estas, eu vou repetir aqui: virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caridade, são virtudes cristãs. Mas elas só serão desenvolvidas em nós se houver em nós fé. É o fundamento. E essas virtudes aqui são os traços do nosso caráter, ou melhor, são os traços do caráter do Senhor Jesus que devem ser construídos em nós. Mas esses traços só aparecerão em nós se houver fé em nós. Aqui eu preciso abrir um parênteses para colocar uma situação. Tem cristãos que se acomodam, se conformam com seus defeitos de caráter. Às vezes mentem, às vezes enganam, trapaceiam. E Deus me aceita como desse jeito mesmo, Deus é misericordioso, e se conformam. Cuidado, viu? É certo que Deus nos aceita do jeito que somos, mas não nos deixa ficar do mesmo jeito. É por isso que existe a regeneração, é o novo nascimento. Uma vez que nos convertemos a Deus por meio do Senhor Jesus, a vida do Senhor Jesus começa a ser construída em nós. Aí os defeitos do velho homem têm que sumir. São as virtudes da nova criatura que tem que aparecer. E esses traços do caráter do Senhor Jesus, que devem ser construídos em nós, que nos fazem parecer com Ele, o Senhor, começam a aparecer quando a fé aparece em nós. Então você precisa crer que você, mesmo que você descubra esses defeitos no seu caráter, você não precisa ficar desse jeito. E não adianta lutar com suas forças, com sua inteligência, com sua disciplina. Você deve ser inteligente, você deve se esforçar, você deve ser disciplinado, você deve ser perseverante, mas entenda, o poder que vai mudar a sua vida é o poder do Senhor Jesus. E Ele manifesta esse poder através da sua palavra. Está dito que Ele sustenta todas as coisas do universo pelo poder da sua palavra. À medida que lemos a sua palavra, que nos esforçamos para entendê-la, que nos empenhamos para cumpri-la, esta palavra que é poderosa em si mesma, porque é a palavra dele, vai mudando, mexendo com tudo em nós, vai consertando os estragos que o pecado faz em nós.
Aquilo de errado que a gente tinha, os sentimentos ruins, a gente passa a abominar, a odiar, a não querer mais. Aí o Espírito corrobora, o Espírito Santo corrobora, colabora, atua, e aí o fruto dele vai aparecendo e essas virtudes vão surgindo em nossa vida. Aí quem era mentiroso para de mentir, quem enganava para de enganar, quem fingia para de fingir, quem trapaceava para de trapacear, quem roubava para de roubar. Às vezes essas coisas acontecem de uma vez só, mas tem casos que elas vão acontecendo devagar. Não precisa ficar desesperada ou desesperado se o processo estiver lento. Se mantenha no processo, crendo, é por fé. A fé é importante porque é o fundamento do caráter cristão, da construção dos traços do caráter do Senhor Jesus em nós. E ainda, a fé é importante porque é um requisito para obter a salvação. Já lemos João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então é por fé. João, voltando um pouquinho ao versículo 16, a gente cita esse versículo toda hora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, nós lemos assim, e aqui vai aparecer uma palavra, aparece uma palavra que tem amplo significado. Nós vamos aplicar o significado pretendido aqui no texto de Apocalipse 21, versículo 8. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E observe que os incrédulos, aqueles que não têm fé, foram colocados no saco dos abomináveis, dos homicidas, dos fornicadores, dos feiticeiros, dos idólatras, dos mentirosos e dos tímidos. Está tudo no mesmo saco. Você não é farinha desse saco. Aliás, você nem é farinha, né? Nós somos sal. Aleluia. E nós somos luz. Cremos que assim é, e é assim mesmo. Aleluia. A verdade, irmãos, é que há muitos outros significados, e nós podemos encontrar muitas outras razões de importância da fé. Mas os muitos significados que a Bíblia atribui à fé, ressaltam a importância dela e a extrema necessidade do estudo sistemático da fé. Tem crente que pensa que tem fé e não tem. Tem crente que pensa que não tem fé e tem. E agora? Botei confusão, né? Eu não sabe o que é fé. Tem gente que pensa que fé é um sentimento. Eu sinto fé. Fé não é sentimento. Fé é uma faculdade do Espírito. E é um ato, aqui que está o detalhe, é um ato da inteligência. Dizem que os inteligentes não precisam crer. Estão se enganando. A fé só consegue crer biblicamente quem é inteligente. Quem não é, não consegue. É porque os atos de Deus, as ações de Deus dentro do universo, não cabem na nossa compreensão. Porque a nossa inteligência foi danificada pelo pecado.
Tem muita coisa que Deus diz e faz que a gente não consegue entender, ainda fica querendo torcer. Está escrito, está claro lá, mas porque a inteligência da gente ainda não desenvolveu o necessário para entender. A fé é um ato da inteligência. Mas, mais adiante, eu vou demonstrar isso, talvez não hoje, mas vou mostrar isso na Bíblia. E qual é o significado de fé? Aí a gente volta para Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quem encontrar, por gentileza, está na tela aí, Hebreus 11, 1. Eu vou ler porque quem está nos assistindo não ouve a voz de vocês. Mas eu vou pedir primeiro para que vocês leiam o que está na tela, no 3. 3. Quer dizer que a fé é certeza com antecedência. Para dizer bonito, é certeza a priori. As coisas nem dão sinais de que vão acontecer, mas o crente já crê que vai acontecer. Não está vendo. Elias mandou o seu servo ir olhar se tinha alguma nuvem. Aí o servo, foi Elias, né? Foi. O servo viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ô, irmão, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, do tamanho da minha mão aqui, ó. Tem condição de fazer uma chuva? Mas Elias disse, corre. Falou com o rei, vem chuva pesada aí, vem chuva grossa aí. Isso é fé. Aleluia. Quer dizer, a fé é a única maneira de agradarmos a Deus e obtermos a sua bênção. Por 240 vezes, anotem isso ó, na cabeça, 240 vezes a Bíblia faz referência à fé. E coloca a fé no fundamento dos nossos relacionamentos com Deus e da nossa esperança no Evangelho. Então, Deus não lhe deu até hoje e nunca vai dar motivos para nós duvidarmos dele ou deixarmos de crer nele. Romanos 10, versículo 14. Aqui eu começo a demonstrar que a fé não é sentimento. Ela pode até se manifestar no sentimento, na verdade é no coração. E como é no coração que, via de regra, os sentimentos se manifestam, a gente sente lá no coração. Mas Romanos capítulo 10, versículo 14. O versículo anterior, Paulo diz assim, há de ser que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Aí no versículo 14 diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Está escrito aí? Então acompanhem. E como crerão naquele de quem não ouviram? Ora, se não ouviram, não sabem. E não saber é a mesma coisa que ignorar, desconhecer. Ora, se não o conhecem, não podem crer. E como é que a gente conhece? Como é que a gente sabe? Pela inteligência. Não tem jeito. Está demonstrado que fé é um ato da inteligência e não um sentimento? Agora, aí vem a nossa responsabilidade, a individual e a coletiva da igreja. E como ouvirão, se não há quem pregue? É preciso que haja pessoas dispostas e também prontas para pregar. No versículo seguinte, Paulo diz, e como, aliás, acho que é nesse mesmo versículo, como pregarão se não forem enviados? Só que aí é preciso entender que não é só a ação da igreja para enviar. A igreja não pode enviar de qualquer jeito. É bom lembrar o exemplo de Atos 16. É 16? Creio que sim. Disse o Espírito Santo. Eles estavam orando na igreja de Antioquia. Estavam orando e jejuando. E o Espírito Santo então falou e disse, apartem-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo falou, a igreja ouviu, então a igreja obedeceu e enviou os dois. E Barnabé, irmãos, era o pastor da igreja, olha só, e Paulo era o adjunto. Fosse na linguagem de hoje, Barnabé era o presidente da igreja e Paulo era o vice-presidente. E agora o Espírito Santo diz a vocês dois, vão abrir a igreja.
Mas o Espírito Santo mandou, manda quem pode. E a igreja que tem juízo obedece, né? E também o servo, né? O apóstolo ou o pastor que tem juízo obedece. Portanto, a fé é um ato da inteligência. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, nós lemos assim, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei. Eu sei, completem. Eu sei em quem tenho crido. Paulo não disse, eu sinto. Eu sei. Aleluia. Em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Eu sei quem é Jesus. Eu não consigo medir o tamanho do poder dele, mas sei que ele é muito poderoso, ou melhor, ele é todo poderoso. Foi ele quem disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Por isso, em qualquer ambiente na terra, no céu, nos ares, qualquer ambiente que você ou eu passarmos, não importa se tem Satanás, se tem demônio, se tem feitiço, se tem político, se tem gente armada, não importa. Eu sei em quem tem crido, o meu Senhor, o dono da minha vida, é Jesus, o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso que prometeu e é fiel. Prometeu estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E eu volto a dizer como o salmista diz, não temerei, nem que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Tu estás comigo. Eu não preciso sentir, eu só preciso saber. Por isso eu preciso ler a Bíblia e ouvir quem prega a Bíblia. Mas só ler e ouvir quem prega, não. Eu preciso me aproximar dele, me relacionar com ele. À medida que a gente se relaciona mais intimamente com ele, a gente descobre mais coisas dele. E aí a fé da gente vai melhorando. Aí, irmãos, a fé é aqui que às vezes nós dá um nó na cabeça. No que eu vou dizer agora, a extensão da fé. A fé tem extensões. Há quem classifique 3 tipos de fé, alguns dizem 4 tipos de fé, mas fé é fé. É uma só. Agora, ela tem dimensões, ela tem estágios. E a Bíblia fala deles. A fé natural, por exemplo, todo mundo tem a fé natural. Não adianta dizer que não tem, porque tem. Quer ver? Você vai viajar daqui para São Paulo. Vai tomar o avião. Digamos que você nunca foi em São Paulo. Por que vai? Primeiro, porque você acredita que existe uma cidade, um estado chamado São Paulo. Você não conhece o piloto, mas você acredita que o piloto tem competência, tem capacidade para pilotar o avião vai decolar e vai aterrissar lá em São Paulo. Você acredita, é fé. Você saiu de casa para vir à igreja, você não sabia se ia chegar. Mas você veio porque creio, acreditou que ia chegar. Isso é fé natural. Esta fé é a confiança que todos nós, seres humanos, possuímos, em graus diversos, e que se fundamenta em evidências dignas de crédito. Essa é fé natural. Entretanto, quer dizer, a primeira instância da fé, a primeira manifestação da fé. Entretanto, esse tipo de fé é insuficiente para satisfazer as necessidades morais e espirituais do ser humano, ou é insuficiente para satisfazer as exigências de Deus no nosso relacionamento com Ele, a fé natural. Mas ela está presente em todo ser humano. Por isso, ela pode avançar
de natural para espiritual ou sobrenatural. Vamos lá. Esta fé, a espiritual ou sobrenatural, é a crença ou confiança possuída pelos crentes regenerados, em diversos graus. Até essa fé aqui tem graus diferentes, estágios diferentes, que se fundamenta no conhecimento de Deus e de sua vontade, e que se obtém por meio da revelação e experiência pessoal. Essa fé, ela cresce, é Deus quem revela, é Deus quem dá. Nós lemos, Judas disse, a fé que uma vez foi entregue ou foi dada aos santos. É Deus quem dá. Portanto, é um dom de Deus. Em Efésios 2,8 nós lemos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O texto aqui deixa claro que a salvação é um dom de Deus. Mas para a gente crer que pode ser salvo, também a fé é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Judas disse, nós já lemos aqui, a fé que uma vez foi dada aos santos. Então, é um dom de Deus, a fé espiritual ou a fé sobrenatural. E ela também, essa fé espiritual, é parte do fruto do Espírito Santo. É só lermos Gálatas 5:22, está dito lá, mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então a fé também, como dom de Deus, é parte do fruto do Espírito Santo. É por isso que a gente fica dizendo, não entristeça o Espírito Santo, não extinga o Espírito Santo, porque ele que produz o fruto dele no nosso coração, e esse fruto que culmina com aquele de Pedro, aquela dinâmica da fé lá em Pedro, são os traços do caráter do Senhor Jesus em nós, e daquilo que precisa estar em nós, ensinado pelo Senhor Jesus. Então, à medida que nós damos lugar ao Espírito Santo, ele constrói o seu fruto, produz o seu fruto, e um dos seus aspectos é fé. É dádiva dele, é dom dele. E como eu já disse antes, essa fé também é o fundamento espiritual do crente. Como está escrito, já lemos Hebreus 11, versículo 1. Agora, é o modo digno de viver cristão. No capítulo 10, versículo 38 da carta aos Hebreus, está escrito assim, mas o justo viverá da fé. E aí vem o peso, compromisso e responsabilidade. E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vocês viram a zombaria que fizeram de nós, por causa de alguns crentes que ficaram falando de política, falando isso, idolatando um, idolatrando o outro. Aí agora, como aqueles que nós queríamos não ganhou, aí eles picharam a gente. E sabe que teve crente que se ofendeu e desviou? Se ele tivesse lido o Salmo 2, ele saberia. Né? Então, eu falei para Renan, porque nós lemos esse Salmo hoje aqui no devocional que a gente faz aqui de manhã. Nós lemos ele, o Salmo 2. As nações se agitam, blasfemam de Deus, zombam de Deus. E em outro salmo diz, onde está o teu Deus? Teve um gaiato aí no YouTube que disse aí, zombando da gente, diz, aí, bora, agora é para aplaudir de pé, é para glorificar de pé. Deixa teu Deus, aí, ó, Deus perdeu a esposa, zombou. Mas o crente que conhece a Escritura sabe que esse tempo estava previsto, já está previsto na Escritura. Ele sabe que, apesar de ímpios e homens e mulheres ímpios, perversos, ignorantes, entenebrecidos pelo pecado, zombam mesmo. Mas isso não diminui Deus, nem os propósitos dele. Também a gente não vai orar a Deus, pedir para Deus castigar esses desgraçados. Não, a gente não deve nem chamar ele de desgraçado. Aliás, pode. Se desgraçado é quem não tem a graça, pode, né? Ele não tem mesmo a graça, então são desgraçados mesmo. Mas Deus os ama.
A gente pode orar para Deus salvar eles. Não para Deus jogar um raio na cabeça dele, aí não. A não ser que seja um raio da graça, né? Se é que a gente pode dizer raio da graça, aí pode, mas um raio para matar, para fulminar, não. E a gente lembra de Abacuque. E eu vou parar por aqui, na extensão da fé, viu? Vocês conhecem a história, a gente tem falado bastante aqui, outros pregadores também têm falado bastante aqui sobre essa história. O povo estava corrompido, até o sacerdote, até o rei havia se corrompido. Abacuque orava, clamava, e Deus parecia que não estava ouvindo nem atendendo. Quando Deus resolve tomar uma providência, ele diz: olha, Abacuque, eu estou vendo, eu vou agir. Estou dizendo do meu jeito. Vou mandar a nação X, a Babilônia, para punir esse povo. Aí Abacuque entrou em pânico. Mas como pode ser? Uma nação ímpia punir uma que é mais justa do que ela? Aí Deus disse: o justo viverá da fé. O que Deus quer dizer com isso? Creia que eu estou certo. Creia que eu continuo soberano. Creia que eu tenho controle. A gente diz isso com frequência, virou um jargão, um clichê. Deus está no controle, Deus está no controle. A gente sai da boca, mas será que está no coração mesmo? Será que a gente crê mesmo? E quando o revés bater a porta da nossa vida, a gente vai continuar dizendo: Deus está no controle? E crendo que vai mudar? Deus disse a Abacuque: o justo viverá da fé. E o escritor dos Hebreus disse: e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. A gente ri ironicamente. Às vezes eu faço uma analogia meio... Eu não tenho adjetivo para qualificar, eu não aprovo não, mas é uma maneira que eu encontrei para entender certos atos de Deus. Por exemplo, quando eu vejo a história de José, Deus disse a José, em sonho: José, você vai ser governador, sua família vai se curvar diante de você. E de repente José passou a ser odiado, lançado no fundo de um poço, vendido, quando sai do fundo do poço, vendido como escravo. Quando chega, onde ele passa, Deus vai abençoando, prosperando tudo, mas ele continua como escravo. Quando Potifar começa a abençoar José, aí a esposa de Potifar calunia José, e José vai parar na prisão. Na prisão, Deus abençoa tudo quanto é preso, até o carcereiro foi abençoado. Como é que pode o homem com uma chamada para ser governador passar por tudo isso? Mas Deus disse: os meus caminhos não são os vossos caminhos. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como estão os céus mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais elevados do que o vosso. Esse caminho de Deus, nem sempre a gente entende, mas Deus sempre está certo. É aí que eu faço a seguinte analogia. É como um enxadrista, um jogador de xadrez. Xadrez é um jogo de inteligência. Você vê que tem jogos, tem disputas de xadrez que demora, não um dia só não, demora dias, semanas. Eles interrompem, as peças ficam do mesmo jeito, eles vão pensar, quando voltam, eles ficam tentando antever a próxima jogada do seu adversário. Deus não precisa tentar, Deus já sabe. Deus olha para o futuro e já sabe. Deus conhece o fim das coisas antes de elas começarem. Deus já sabe. Aí Deus vê essas pessoas fazendo tudo isso está acontecendo, e Deus está bem, manipulando, controlando, comandando todas as peças. Quando chega na hora, ele bota uma peça no lugar, aí um rei, cai e morre. Aí um bispo, tomba e morre. Eu não conheço xadrez, não. Tenho noções bem rápidas, nunca joguei xadrez. É porque eu achei interessante quando eu vi alguém falar, aí eu fui saber um pouquinho do que é. Aí uma das peças tem uma que é o rei, tem um que é um bispo, tem outros nomes lá que eu não me lembro agora. Hã? Tem cavalo, né? Olha, Renan sabe. Não é pecado saber não, viu, irmão? Por fim, irmãos, a fé é uma das peças da armadura do crente. Estou encerrando por hoje. Efésios 6,16. É uma peça da armadura, mas é também uma arma. A fé é uma arma.
Está dito assim em Efésios 6,16: tomando sobretudo o escudo da fé, é um escudo, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu estou botando o braço esquerdo aqui porque eu estou com o microfone na mão direita, mas pode ser no direito também. Mas como a espada geralmente fica na mão direita, para quem é destro, então o escudo fica, é só uma analogia, é um escudo e é também uma arma. Então, você tem fé, a fé está aí dentro de você. Alguém dizer que não tem fé, está iludindo a si próprio, é um atributo do Espírito. O que pode estar acontecendo, ela está nos estágios iniciais dela. E como fazer, então, para que ela avance? Isso fica para o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Se houver tempo.